18 ao 24. Amém? Gálatas 5, do 18 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a obra da carne são manifestas, nas quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os quais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor Jesus, por estar na tua casa, podendo te louvar e engrandecer ao teu nome, Senhor Jesus. Meu Deus, nesse momento eu peço a tua graça sobre a minha vida, Pai. Peço que o Senhor me use como instrumento, Pai, para trazer a Tua palavra, para trazer, Senhor Jesus, a Tua mensagem, meu Pai. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja através da minha vida, meu Pai. Que todos possam sair daqui edificados, possam sair daqui cheios, Senhor Jesus, do Teu amor, cheios da Tua misericórdia, conhecendo, Senhor Jesus, a Tua verdade, Senhor Jesus, a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, que o Teu nome seja exaltado e que todos possamos, Senhor Jesus, glorificar ao Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é bendito, um Deus que salva, um Deus que liberta, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, meu Pai, fale conosco hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre escolha. Todo mundo aqui conhece e sabe que a Bíblia ela fala apenas de dois caminhos: o caminho da morte e o caminho da vida. E Paulo ele vai falar sobre esses dois caminhos, olhando para a vida do ser humano, a vida da pessoa que não conhece a Cristo, ou daquelas que conhecem a Cristo, mas ainda vivem como se não conhecessem. É algo sério, irmãos, sobre isso, porque existem muitas pessoas em nossos dias que falam que são crentes, oram como crentes, pregam como crentes, mas não são crentes. Irmãos, estamos em uma sociedade onde o ser humano pensa apenas em si próprio. Todo mundo sabe, acredito que a maioria ficou feliz, não pelo carnaval e sim pelo feriado, né? Que pode viajar, pode passear, pode ficar em casa, descansar um pouco a mente do trabalho. Só que a gente está em um período onde a lascívia, onde a vontade da carne está mais fervente. Embora seja um pouco complicado falar sobre isso, porque em nossos dias não precisa ser nem carnaval para cada um fazer o que quer, né? Não precisa nem dessa festa para rolar bebedice, adoidado, rolar coisas que desagradam a vontade de Deus. Eu não sei se os irmãos estão cientes,
Na semana passada surgiu uma polêmica grande sobre uma tal de família Lima. Aqueles que assistem Big Brother sabem mais do que eu. O caso de um pai que estava tendo algumas intimidades a mais com sua filha. Eu não sei muito bem, eu apenas vi por cima, mas é algo que em nossa sociedade é comum. É comum. Hoje todo mundo sabe que estão tentando trazer a lei que cada um faz o que quer. Cada um escolhe o que quer. Irmãos, isso tem dois lados, um positivo e um negativo. O positivo é que Cristo está voltando. E um dia acabará com tudo isso. E o negativo é que a maioria de nós, cristãos, estamos sendo, como posso dizer, enlaçado por essas ideologias. Não estou falando da ideologia de gênero, mas estou falando da ideologia pecaminosa. E hoje nós vamos falar sobre duas escolhas: a obra da carne e o fruto do Espírito. Primeiro vamos iniciar com a obra da carne. E para a gente entender um pouco melhor o conteúdo, eu gosto de trazer sempre algumas frases que vão mexer com o nosso pensamento, com a nossa razão e fazer a gente pensar um pouco no que a gente quer para a vida. E aí eu peguei aqui a frase de um filósofo chamado Seneca. Ele disse assim: maior sou e para maiores coisas nasci, do que para ser escravo da minha carne. Vou repetir: maior sou e para maiores coisas nasci, do que para ser escravo da minha carne. Vai refletindo sobre isso. Irmãos, a gente está falando sobre uma carta, de acordo com a data, é a primeira carta escrita por Paulo, ou até posso afirmar que é a primeira carta escrita até pelos apóstolos. E Paulo ele está tratando no capítulo 5, se você pegar a sua Bíblia e ver o versículo 1, ele está tratando sobre pessoas que estavam libertas, não estavam mais sobre o jugo da lei, sobre o jugo do pecado. Elas foram libertadas por Cristo, mas elas queriam voltar à escravidão, queriam voltar aos costumes antigos. Acompanhe comigo o que está escrito no versículo 1 do capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Um resumo básico aqui da história. Alguns crentes da igreja da Galácia, alguns judeus, eles queriam voltar às práticas da circuncisão. E aí esses judeus falavam para os crentes novos, os gentios, que se eles quisessem se tornar servos de Deus, eles precisavam se circuncidar. E isso estava sendo uma discussão tremenda lá na igreja da Galácia, porque eles queriam voltar às práticas antigas. E Paulo vai orientar que agora eles não são mais escravos da lei, e sim servos de Cristo. Irmãos, embora alguns apóstolos vão falar sobre ser escravo de Cristo, e até é interessante eles falarem disso, eu sou escravo de Cristo, que traz um sentido de que até sendo servo de Deus, até sendo escravo de Cristo,
é melhor do que ser escravo da carne. Então o povo, eles estavam agora libertos desses desejos pecaminosos, dessas vontades carnais, mas eles queriam voltar a ser presos sobre isso. E aí Paulo vem falando: irmãos, vocês foram libertos, vocês não precisam mais disso, Cristo morreu na cruz para salvar vocês. Essa prática aí era uma prática cerimonial para o povo judeu, e Paulo tenta explicar, e aí chega justamente no versículo em que a gente quer falar. E aí Paulo vai falar agora sobre o que prendia o povo. Era as obras da carne. Antes de a gente falar um pouquinho, eu não vou falar sobre cada obra da carne, eu vou falar no modo geral aqui para que todo mundo possa compreender. Mas antes de a gente entrar nesses 16 atos que a carne pratica por si só, é importante a gente falar sobre algo que o ser humano tem como natural. E aí eu vou para Davi, quando ele fala: em pecado me gerou a minha mãe. Irmãos, Davi está querendo dizer que a partir do momento em que ele nasce, ele já nasce pecador. A pessoa só é liberta do pecado a partir do momento que aceita Cristo. E como Paulo vai dizer em Romanos, aceitar a Cristo é uma escolha racional, é um culto racional. Ou seja, você se escolhe viver para Cristo. E não tem como uma criança, vamos colocar aqui até os seus 10 anos, fazer essa escolha. É lógico que existem crianças que amadurecem mais rápido e conseguem fazer uma escolha sadia. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer essa escolha sadia. Eu posso tomar como exemplo eu me batizei com 12 anos de idade, só que eu fui me converter de fato com 19 anos. Eu fui querer viver para Deus, fui querer estar na presença de Deus depois dos 19 anos. Enquanto isso eu queria sair com os amigos, eu queria brincar, queria aproveitar a vida. É por isso que escolher a Cristo é algo que tem que ser feito racionalmente, pensado. Porque a partir do momento que você escolhe a Cristo, você está negando a obra da carne. Agora voltando aqui à obra da carne. Como eu disse, eu não vou falar especificamente sobre cada um, mas sim vou olhar num olhar panorâmico sobre eles. Olhando o comentarista Hendrickson, do Novo Testamento, ele vai falar sobre algo panorâmico sobre ele. Ele vai falar assim: os 3 primeiros atos citados por Paulo, eles se referem ao sexo ilícito. Os 3 primeiros atos aqui que Paulo fala que é obra da carne se referem ao sexo ilícito. Sexo ilícito tem a ver pessoas que não são casadas tendo relações íntimas, fazendo sexo. O sexo ilícito tem a ver com pessoas casadas fazendo sexo com outras pessoas sem ser o seu cônjuge. Tudo isso entra em sexo ilícito. Sexo lícito é quando um homem e uma mulher se casam, e aí a Bíblia fala que enquanto eles estão em intimidade, o Espírito Santo está no meio deles. Isso é quando é o marido e a esposa. Fora disso, é ilícito e é pecado, obra da carne. Biblicamente, lá em Cantares, quando o homem, o marido e a esposa estão juntos na sua intimidade, o Espírito Santo está lá, abençoando e aumentando a intimidade do casal. É algo sério, irmãos. Embora alguns possam discordar,
mas a Bíblia não mente. Quando a gente faz tudo que é de acordo com a vontade de Deus, Deus ele está no meio. A partir do momento que a gente faz aquilo que não é da vontade de Deus, não preciso falar quem está no meio, né? Vamos ficar aqui entre nós. Os 3 primeiros então se referem ao sexo ilícito. Em sequência vem 2 se referindo à adoração a outros deuses. Então Paulo vai falar sobre práticas pecaminosas que nós, seres humanos, já nascemos com a tendência, já nascemos praticando. E dentro dessas obras da carne tem 2 que Paulo se refere como atos de adoração a outros deuses, sendo a idolatria e a feitiçaria. Em sequência vem 8, olha a quantidade, 8, que vai se referir a brigas e discórdias no meio do povo. E aí Paulo vai falar sobre, ele entra no patamar de falar sobre inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio. Tudo isso tem a ver com discórdia. Irmãos, para Deus, fofoquinha, conversas sobre outras pessoas, rebeliões, discussões contra algo que foi feito, planejado, isso tudo é intriga e é obra da carne. Isso tudo entra como brigas, discórdias, e Deus condena isso. E essa é a realidade do ser humano. Nós já nascemos com essas inimizades. Um exemplo simples é uma criança com seu brinquedinho, aí chega outra criança. Na maioria das vezes, existem exceções, as crianças se chocam. Uma sai chorando, a outra briga. Por quê? Porque o ser humano já nasce com as obras da carne. E os 2 últimos se referem a bebedice e a gulodice. E aí entra o exagero, irmãos. Tudo que é exagerado é pecado. Paulo ele vai se referir aqui, se você está com a sua Bíblia aberta, ele vai falar sobre bebedices, que é o alcoolismo, beber exageradamente, e vai se referir também ao gulodice, ou seja, comer exageradamente. Tudo isso faz parte da obra da carne, irmãos. Irmãos, essa é uma realidade em que todo ser humano vive. Isso é, antes de aceitar a Cristo. A partir do momento que aceita Cristo, a gente vai falar mais para frente, mas a pessoa deve crucificar a carne. Mas a gente vai falar mais para frente. Irmãos, como a gente está falando sobre escolha, cada um de nós precisamos escolher se nós vivemos as nossas tendências, os nossos desejos, as nossas vontades, ou se nós vivemos a vontade de Deus. Os 2. Lembra que eu falei? Irmãos, a escolha da obra da carne sempre nos leva à morte. Nunca vai levar à vida. Sabemos que se a gente escolhe viver de acordo com a vontade da carne, de acordo com os nossos desejos, as nossas vontades, de acordo com o nosso ego, a nossa tendência é sempre se afastar de Deus. Toda vez que você pratica alguma coisa que é contra a vontade de Deus, você está fazendo aquilo que é
contrário ao que Deus quer e você está se afastando de Deus? Qual é a escolha que você quer para a sua vida, irmãos? Na Bíblia nós temos relatos de homens e mulheres que em determinado momento, em determinada circunstância da sua vida, acabou escolhendo viver aquilo que desagrada a Deus. E o exemplo que nós temos aqui para dar para os irmãos é o exemplo de Davi. Davi, em uma época em que os reis deviam estar na guerra, ele escolheu ficar na sua casa, no seu palácio. E aí ele começou a passear no seu palácio, aí ele olha lá e encontra uma mulher tomando banho. E por sua tendência natural, vai e tem relações com aquela mulher. Não satisfeito com isso, para não ser condenado pelos outros, olhando para as outras pessoas, ele vai e manda matar o marido daquela mulher. Irmãos, a escolha de Davi trouxe consequências drásticas para a sua vida. Davi, ele teve que sofrer com a morte do filho que Batseba esperava. Ele sofreu com disputas, discussões dentro de sua casa. Ele chegou a ser retirado do seu posto como rei por seu filho. E se você é bem íntimo com a história bíblica, você vai saber que essa disputa não ocorreu apenas enquanto Davi esteve vivo, mas quando ele morre, os seus herdeiros, os seus filhos começam a brigar entre si. Irmãos, o que será que nós queremos para a nossa vida? O que será que você tem escolhido para a sua vida? Será que você deseja viver conforme a sua vontade e perder a salvação? Isso é uma escolha que cada um deve fazer, mas diante de tudo isso que a gente expôs aqui, qual é a sua escolha? Será que você prefere viver as suas vontades, os seus caprichos, os seus desejos e perder a salvação? Qual é a sua escolha? Em Gálatas 5, versículo 21, Paulo ele vai falar: como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ou o reino de Deus, dependendo da versão. Irmãos, quem escolhe viver pelas vontades da carne, quem escolhe viver pelas práticas pecaminosas já existentes no ser humano, ele não herdará o reino dos céus. Não adianta você se fingir de bom moço, não adianta vir em todo culto na igreja, não adianta cantar, não adianta pregar, não será salvo. Aquele que escolhe viver as vontades da carne já está condenado. Mas vamos falar agora sobre o fruto do Espírito. Não é frutos, é fruto. É um. Muitas pessoas usam os textos em que Jesus fala sobre aquele que não dá fruto, aquele que... alguns textos que vai falar sobre frutos, e aí acaba por costume, para não levar pelo lado que não estudou, que não procurou saber, não leu direito, por costume acaba falando frutos do Espírito. Mas a Bíblia fala claramente o fruto do Espírito. Irmãos, o mesmo filósofo que eu citei de início, ele vai falar a seguinte frase: do mal não pode nascer o bem, assim como o figo não nasce de uma oliveira, o fruto corresponde à semente. De novo, do mal não pode nascer o bem,
Assim como o figo não nasce de uma oliveira, o fruto corresponde à sua semente. Nesse mesmo texto em que Paulo começa a falar sobre a obra da carne, falar sobre os desejos pecaminosos, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto que o Espírito Santo, a partir do momento que o crente recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já implanta na vida do cristão. E aí a gente, embora seja um fruto, dá para a gente dividir em áreas diferentes da nossa vida. E aí eu pego também novamente o Hendrickson, que vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, Paulo ele nos apresenta algumas qualidades espirituais básicas, sendo elas amor, gozo, que é felicidade em algumas versões, e paz. A partir do momento em que o Espírito Santo entra na nossa vida, irmãos, ele já dá algo para nós, algo básico que todo cristão tem que ter, todo cristão precisa ter, que é o amor, a alegria e a paz. Irmãos, todo cristão que aceitou a Cristo de verdade, que o escolheu, que o aceitou, que o recebeu, ele recebe isso como básico. É como se fosse você comprando uma TV nova. O cabo de força já vem automaticamente. Se não vir, não tem como ligar. Então, a partir do momento que a gente aceita o Espírito Santo, basicamente já vem embutido a alegria, o amor e a paz. E aí também temos algumas virtudes relacionadas à socialidade, ao social da vida do cristão. E aí entra a longanimidade, a benignidade e a bondade. Isso se refere à nossa vida social, uns com os outros. Temos também a relação entre o crente e Deus, que nós temos a fidelidade ou a lealdade. Na Bíblia vai estar fidelidade. Então, dentro do pacote do fruto do Espírito, vem a nossa relação entre os homens, a relação entre nós e Deus, vem algo básico, que é o amor, a alegria e a paz. Também temos, dentro desse pacote, desse fruto do Espírito, temos o relacionamento uns com os outros, E aí entra não só no caso, quer dizer, o antigo social não se refere apenas aos irmãos da igreja, mas também aos de fora. E nessa parte, na nossa intimidade uns com os outros, se refere à igreja, que é a mansidão. E para fechar o pacote, o Espírito Santo nos concede, através do fruto do Espírito, o domínio próprio. Irmãos, tudo isso ele está relacionado a um caráter que o Espírito Santo concede. E o caráter é o caráter de Cristo. A partir do momento que eu levanto a minha mão e falo, eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador na minha vida, o Espírito Santo lhe concede o caráter de Cristo. Todo mundo sabe que antes da crucificação de Cristo, o ser humano estava preso, estava amarrado em suas vontades e paixões. Mas a partir do momento que o Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós, Ele nos concede o caráter dele. E agora sim, eu e você podemos ser semelhantes a Cristo. Agora sim, eu e você podemos ser iguais ao nosso Senhor. Irmãos, o cristão que passou de verdade por uma transformação de mente, que passou por uma renovação,
e de verdade aceitou o Espírito Santo, ele recebeu o fruto do Espírito Santo na sua vida. Antes de nós aceitarmos a Cristo, estávamos condenados. Mas agora, pela graça de Deus, nós podemos ser semelhantes ao nosso Salvador. Agora, pela graça de Deus, podemos ser servos, filhos de Deus. E como a própria palavra vai falar, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu e você, por nós mesmos, não temos nada de bom. Tudo isso é graça de Deus. A gente poder adorar, exaltar ao Cordeiro de Deus, foi Ele que nos deu. Irmãos, no ministério de Jesus, aconteceu algo que vai ilustrar para nós hoje essa mudança. Eu acredito que todo mundo se lembra daquela mulher em que os fariseus trouxeram diante de Jesus e falaram: pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E aí Jesus agacha, que ele já estava em pé, agacha e começa a desenhar na terra e fala para aqueles fariseus: aquele que não tiver nenhum pecado, que jogue a primeira pedra. E aí a gente lembra na história que cada um por um vai saindo até não ter ninguém. E aí aquela mulher ouve de Cristo: mulher, eles não te condenam e nem eu. Vá e não peques mais. Para vocês entenderem a ilustração, aquela mulher vem diante de Jesus como pecadora, uma mulher que merece a morte. Ela vem diante de Jesus sem direito algum de ser chamada filha de Deus. Mas a partir do momento em que ela encontra Jesus e ela recebe Jesus, ela se torna agora discípula de Jesus. A vida dela é transformada porque ela recebe a graça de Deus. Assim é com nós que aceitamos a Cristo e entregamos de fato nosso coração a Ele. Irmãos, não dá para o cristão que recebeu o fruto do Espírito Santo ficar flertando com as obras da carne. Não dá para mim e para você falar que é cristão e viver como se quem mandasse fosse eu mesmo. Não tem como uma pessoa que recebeu de graça o caráter de Cristo viver pecando aí afora. E aquele que recebe o fruto do Espírito Santo, ele deve ser moldado através do caráter de Cristo. Não dá para ser cristão e arrumar discussões na igreja. Não dá para ser cristão e ter inimizade com o seu próximo. Não dá para ser cristão e ter ciúmes do próximo. Não dá para ser cristão e cometer sexo fora do casamento. O cristão que é cristão de verdade, que é servo de Cristo, ele recebe o caráter de Cristo e deve viver para esse caráter, deve viver para adorar a Deus. Qual é a sua escolha? O que você deseja para a sua vida? Será que é ser condenado à morte ou será que é a vida? E Jesus fala que mesmo que eu morra nessa vida, eu receberei a vida eterna. Mas quem escolhe o fruto da carne, quando morrer aqui, vai ressuscitar para morrer de novo. Qual é a sua escolha? E aí entra no ponto em que eu quero que você pense e reflita. Qual é a sua escolha? Um poeta chileno, ele disse a seguinte frase: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Vou repetir. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é escravo das consequências. Irmãos, no versículo 24, depois de Paulo falar sobre o caminho da morte
e o caminho da vida, ele vai falar assim, no versículo 24: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Basicamente ele está falando assim: aquele que escolhe viver para Cristo não pode viver mais as vontades da carne. Irmãos, eu acredito que todo mundo se lembra da nossa série de lições passada, que falava sobre a obra o pecado e o homem, né? Se eu não me engano. Teve uma lição em que falou que existe uma guerra dentro de nós, entre a carne e o espírito. Paulo está falando que nessa guerra, a carne ela está crucificada para aqueles que escolheram a Cristo. Se você escolheu o fruto do Espírito Santo para a sua vida, você não pode mais viver com o pecado do seu lado. O pecado deve ser crucificado, deve morrer, e quem deve viver é Cristo na sua vida. E aí vem aquela pergunta: será que Cristo tem vivido na sua vida? O que você tem escolhido? Será que você tem flertado com o pecado? Será que você tem flertado com a escolha da sua carne, da sua vontade? Será que Deus está sendo o Senhor de fato da sua vida? Qual é a sua escolha, meu irmão? Já sabemos que um é morte e o outro é vida. Qual é a sua escolha? Aquele que escolheu o Espírito está garantindo uma vida de paz e felicidade, onde não haverá mais dor quando Cristo voltar. Mas aquele que escolhe o pecado, nem vou falar, já sabe o que é. Irmãos, nessa batalha interna, quem está ganhando? Quem está ganhando na sua vida? O que está sendo mais praticado na sua vida? Será que você está um pé do lado do pecado e um pé do lado de Cristo? E eu posso garantir, quem está em cima do muro já está caindo para o lado da morte. Jesus ele vai falar lá para uma das 7 igrejas, eu não lembro qual agora. Ele fala assim: você não é quente nem frio, você é morno, você está no meio. Vou te vomitar da minha boca. Qual é a sua escolha, igreja? O que você tem feito para Cristo? Será que você tem arrumado intrigas, contendas, discussões no meio da igreja? Irmãos, não preciso falar biblicamente, uma igreja que se fala igreja de Cristo deve ser uma igreja unida. Por mais que eu não concorde com você, eu apoio você. Aquele que discorda e por trás fica arrumando confusão, ele está literalmente escolhendo a obra da carne. Qual é a sua escolha, igreja? É o que Deus está perguntando para mim e para você: o que nós estamos escolhendo? Só existe 2 caminhos. Não vai ter como você fazer uma trilha, não vai ter como você inventar um novo caminho, porque todo caminho que vai para Cristo é Jesus, é um. E todo caminho que você tentar escolher, eu sinto muito em dizer, mas ele vai levar para a morte. Irmãos, para ilustrar e explicar um pouco melhor isso, eu quero que você se lembre quando Cristo foi crucificado. Jesus ele estava no meio entre 2 ladrões.
Diferente de Jesus, aqueles homens estavam lá porque mereciam estar lá. Eles haviam cometido seus pecados. Só que um escolheu a vida e o outro preferiu escolher suas vontades. O que você escolhe? Qual é a sua escolha, igreja? Qual é a sua vontade? Não tem como falar que é cristão e viver no pecado. Irmãos, eu e você, a partir do momento que levantamos as nossas mãos e falamos: Senhor, eu quero viver para Te honrar e glorificar o Teu nome. Se a gente fez isso, irmãos, a gente tem que deixar, crucificar o pecado, como disse Paulo. Condena o pecado e vive para Cristo. Se alguma coisa na sua vida não está ocorrendo isso, irmãos, se durante a sua jornada cristã você tem vivido no meio termo, Jesus está dando a oportunidade agora. Qual é a tua escolha? O que você tem escolhido para a tua vida, irmãos? O sábio Salomão escreveu em Provérbios 14, versículo 2: quem anda em retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso nos seus caminhos despreza-o. Quem anda em retidão teme ao Senhor. Irmãos, se eu ando de acordo com a vontade do fruto do Espírito, de acordo com o caráter de Cristo, eu estou temendo a Deus. Mas se eu estou ou do lado da carne ou no meio termo, eu estou desprezando a Cristo, e a minha pregação não terá efeito algum, porque eu não dou testemunho, não dou, não comprovo através da minha vida a minha escolha. Irmão, se você escolheu viver o fruto do Espírito, e está vivendo o fruto do Espírito, por mais que biblicamente a palavra fala que o pecado só será extinto da terra a partir do momento em que Cristo voltar, nós temos a tendência a cair, mas Cristo nos levanta. Mas aquele que quer viver no meio do caminho, é uma escolha, é uma decisão. Hoje nós estudamos na lição que Josué, ele teve duas escolhas também. Uma, perguntar qual era a vontade de Deus, e a outra, ouvir os espias. Qual foi a escolha dele? O que gerou essa escolha? Irmãos, qual é a sua escolha? O que você quer para a tua vida? Será que você quer ser um cristão que quando Cristo voltar, receberá o galardão? Será que você quer ser aquele cristão que vai ouvir da boca do Mestre falando: venha, amados de meu Pai? Ou você vai ser aquele que escolheu, preferiu ouvir de Deus falar assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Qual é a tua escolha? Para a gente concluir, eu peço que vocês fiquem de pé. Só existe duas escolhas, irmãos. Não existe meio termo. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Se você escolher a vida, Cristo está de portas abertas esperando você. Mas se você escolher a morte, sinto muito em lhe informar, vir para a igreja não vai adiantar para receber a salvação. Irmãos,
Em Apocalipse, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele. Ele não está falando aqui para pessoas que não são crentes, ele está falando para pessoas que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele está falando para mim e para você hoje: eis que estou à porta e bato. Agora a decisão é sua. Ou você abre a porta e Cristo entra na tua vida, ou você ignora e recebe a condenação eterna. Qual é a tua escolha, igreja? O que você quer? Nesse momento a gente vai orar. Feche seus olhos e fale com Deus.